Há 2000 anos, nas terras áridas da Judeia, uma província do vasto Império Romano, nasceu um homem cuja vida, palavras e ações iriam ecoar pela eternidade, transformando o curso da história humana de uma forma que ninguém poderia prever. O seu nome era Jesus, de Nazaré. Para muitos, ele é um profeta, um mestre sábio. Para bilhões, ele é o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Independentemente da crença, sua figura é, sem dúvida, uma das mais centrais e fascinantes de toda a história da humanidade. Mas quem foi realmente este homem? O que ele ensinou e por que a sua mensagem continua a inspirar e a desafiar pessoas em todo o mundo, mesmo depois de 2 milênios? Vamos juntos desvendar a história de Jesus Cristo. Nascido em circunstâncias humildes, numa manjedoura em Belém, Jesus era filho de Maria, uma jovem da Galileia, e do seu noivo, José, um carpinteiro. A sua chegada foi marcada, segundo as Escrituras, por sinais celestiais e pela visita de sábios do Oriente. Cresceu na pequena e obscura cidade de Nazaré, na Galileia, uma região vista com certo desprezo pela elite religiosa de Jerusalém. Os evangelhos são bastante silenciosos sobre a sua infância e juventude. Aprendemos que ele seguiu a profissão do seu pai, trabalhando como carpinteiro. Um único episódio narrado quebra este silêncio. Aos 12 anos, durante uma peregrinação a Jerusalém, Jesus é encontrado no templo, sentado entre os doutores da lei, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas. Um vislumbre precoce da sabedoria que em breve partilharia com o mundo. A vida pública de Jesus começa de forma marcante por volta dos 30 anos. Ele vai ao encontro do seu primo, João Batista, uma figura ascética que pregava o arrependimento no deserto e batizava as pessoas no Rio Jordão. Ali no meio da multidão, Jesus é batizado. Este evento é um ponto de viragem. A partir desse momento, ele inicia o seu ministério. Durante aproximadamente 3 anos, percorreu incansavelmente as vilas e cidades da Galileia e da Judéia. Não ensinava em grandes academias, mas nas sinagogas, nas encostas das montanhas, à beira-mar e nas casas das pessoas. A sua mensagem era transmitida através de parábolas, histórias simples e retiradas do cotidiano, como a do semeador, a da ovelha perdida ou a do filho pródigo, que continham, no entanto, verdades profundas e universais sobre Deus e a condição humana. Para além das palavras, a sua passagem era marcada por atos que os seus seguidores descreveram como milagres, curas de doentes, multiplicação de pães e peixes, e até o poder sobre a própria natureza, o que tornava os ensinamentos de Jesus tão impactantes e por vezes tão chocantes para sua época. Eles eram, em essência, revolucionários. No mundo regido pela lei do olho por olho, dente por dente, ele pregava o amor radical, não apenas aos amigos, mas também aos inimigos. Ele ensinou a dar a outra face, a perdoar não 7, mas 70 vezes 7. A sua mensagem central era a do reino de Deus, um reino não de poder terreno, mas de justiça, paz e amor. Jesus lhe deu especial atenção aos marginalizados da sociedade, os pobres, os doentes, os publicanos e as mulheres. Ele criticava abertamente a hipocrisia dos líderes religiosos da sua época, enfatizando que Deus valoriza a sinceridade do coração e a misericórdia muito mais do que os rituais e as aparências exteriores. Ensinamentos como os do Sermão da Montanha, com as bem-aventuranças, continuam a ser um farol ético para a humanidade. Inevitavelmente, a sua crescente popularidade e as suas críticas diretas às estruturas de poder estabelecidas geraram um conflito iminente. Os fariseus e saduceus, as principais seitas religiosas judaicas, viam-no como uma ameaça à sua autoridade e à tradição. O Império Romano, sempre atento a qualquer líder popular que pudesse incitar uma rebelião, também o observava com desconfiança. A tensão atingiu o seu clímax durante a semana da Páscoa judaica, quando Jesus entrou em Jerusalém. A multidão, que o ouvira realizar milagres e ouvir os seus ensinamentos, recebeu de forma triunfal, acenando com ramos de palmeira e aclamando-o como um rei, o Messias esperado. Este evento, conhecido como a entrada triunfal, selou o seu destino, pois aumentou exponencialmente o temor dos líderes de que ele pudesse causar uma revolta popular contra Roma. Na noite anterior à sua morte, sabendo o que estava para acontecer, Jesus reuniu os seus 12 discípulos mais próximos para uma última refeição. A última ceia
Durante este jantar pascal, ele partiu o pão e partilhou o vinho, dizendo que representavam o seu corpo e o seu sangue, que seriam entregues por eles. Com este gesto, ele estabeleceu o ritual que se tornaria central para a fé cristã. A Eucaristia, ou a Santa Ceia, foi também nessa noite que a traição se concretizou. Judas Iscariotes, um dos seus próprios discípulos, motivado por razões que os historiadores e teólogos debatem até hoje, entregou Jesus às autoridades do templo em troca de 30 moedas de prata. No jardim do Getsêmani, enquanto orava, Jesus foi preso pelos guardas do templo, iniciando a noite mais longa e sombria da sua vida. O que se seguiu foi uma farsa judicial. Jesus foi levado primeiro perante o Sinédrio, o Supremo Tribunal Judaico, onde foi acusado de blasfêmia por afirmar ser o Filho de Deus. Depois, foi entregue ao governador romano Pôncio Pilatos. Pilatos, embora parecesse cético em relação às acusações, acabou por ceder à pressão da multidão, que, incitada pelos líderes religiosos, clamava pela sua crucificação. Após ser brutalmente açoitado e humilhado pelos soldados romanos, Jesus foi forçado a carregar a sua própria cruz até o Gólgota, um local fora dos muros de Jerusalém. Ali, foi pregado na cruz entre dois ladrões. A crucificação era a pena de morte mais cruel e infame do Império Romano, reservada a escravos e rebeldes. Após horas de agonia indescritível, segundo os evangelhos, ele pronunciou as suas últimas palavras, incluindo a frase poderosa: "Está consumado", e entregou o seu espírito. Para os seus inimigos, era o fim. Para os seus seguidores, era o desespero total, mas a história não termina na cruz. 3 dias depois da sua morte e sepultamento, um evento extraordinário e absolutamente fundamental para a fé cristã teria ocorrido. Os seus seguidores, começando por um grupo de mulheres que foram ao túmulo, encontraram-no vazio. Logo depois, relatos começaram a surgir. Jesus tinha ressuscitado. Disse que ele apareceu a Maria Madalena, aos seus discípulos reunidos, a mais de 500 pessoas de uma só vez, comendo com eles, ensinando-os e provando que não era um fantasma. Este evento, a ressurreição, tornou-se a pedra angular do cristianismo, transformou um grupo de seguidores assustados e desmoralizados em pregadores ousados, dispostos a morrer pela sua fé. A mensagem já não era apenas sobre os ensinamentos de um profeta morto, mas sobre um Salvador vivo que havia vencido a morte. Impulsionada por esta convicção, a fé cristã começou a espalhar-se como um fogo incontrolável, primeiro em Jerusalém, depois por todo o Império Romano e, eventualmente, por todo o mundo. O impacto de Jesus de Nazaré na história mundial é simplesmente incomensurável. A sua vida e os seus ensinamentos deram origem à maior religião do planeta, mas a sua influência vai muito além do cristianismo. As suas palavras inspiraram incontáveis obras de arte, literatura, música e filosofia. Os princípios que ele ensinou, como a dignidade inerente de cada ser humano e a importância da caridade, foram a semente para o desenvolvimento de instituições como hospitais, orfanatos e universidades. Conceitos modernos de direitos humanos e justiça social têm raízes profundas no seu evangelho de compaixão pelos mais fracos. O calendário que usamos, que divide a história antes e depois do seu nascimento, é um testemunho diário da sua marca indelével no tempo. Mesmo para aqueles que não o veem como divino, os seus ensinamentos éticos sobre amor, perdão e serviço continuam a ser uma fonte de inspiração e um padrão moral universalmente reconhecido. Chegamos assim ao fim da nossa jornada pela vida de Jesus Cristo. Seja visto como uma figura histórica revolucionária, um mestre de sabedoria moral, ou como o Filho de Deus e Salvador da humanidade. Uma coisa é inegável: Jesus de Nazaré é, sem sombra de dúvida, uma das personalidades mais influentes que já caminharam sobre a Terra. A sua mensagem de amor, esperança, redenção e perdão atravessou os séculos. Superou impérios e culturas e continua a ressoar nos corações de milhões de pessoas hoje. A sua vida desafia cada geração, cada indivíduo a refletir sobre as questões mais profundas da existência: o significado da vida, a natureza do amor e o nosso relacionamento com os outros e com o divino. A história de Jesus não é apenas um relato do passado, é um convite contínuo à transformação, que permanece tão relevante hoje como há 2000 anos. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Se gostou e quer continuar a explorar
histórias fascinantes que moldaram o nosso mundo, não se esqueça de deixar o seu gosto, partilhar com seus amigos e, claro, subscrever o nosso canal e ativar as notificações. A sua participação é muito importante para nós. Até a próxima!